Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouco sobre xenofobia aqui na Argentina. Não sei se vocês acompanham os grupos aqui de Rosário, ou Fala Rosário, principalmente no Facebook, e os grupos de ingressante no WhatsApp. Se caso você não seguir os grupos de ingressante, eu vou deixar aqui embaixo, o Fala Rosário também. Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Na semana passada, um programa de televisão do canal 3 aqui de Rosário saiu com uma matéria e um debate muito tendencioso, tanto na sua versão na televisão, como nas suas redes sociais, que era fazendo uma pesquisa sobre o que a população achava da quantidade de brasileiros, da quantidade de estrangeiros, mas referenciava bastante os brasileiros estudando aqui na universidade, principalmente na Universidade Pública Argentina. Eu digo tendencioso porque isso, na verdade, tira o foco da problemática real da universidade, que não é a quantidade de estrangeiros que tem estudando, porque isso gera renome para a universidade, porque isso se chama internacionalização, e é um fator muito importante para o renome, para o reconhecimento internacional da universidade. O que isso faz simplesmente é mascarar e maquiar o problema real, que é por que os jovens da periferia de Rosário ou da periferia de qualquer universidade, de qualquer cidade que tenha uma universidade pública, não estão conseguindo ter acesso à universidade. Por mais que, por exemplo, Rosário não tenha um exame de ingresso, isso não basta só para fazer com que aquele jovem possa aceder à educação superior. Com a reforma universitária de 1918 se conseguiu uma política pública extremamente importante para a democratização da educação pública superior, que foi justamente não haver mais exames de ingresso. Algumas universidades argentinas hoje, ainda que públicas, têm exames de ingressos, mas algumas delas não, como é o caso, por exemplo, de Rosário. A UBA, em Buenos Aires, por mais que tenha o CBC, não tem exame de ingresso. A Universidade de Mar del Plata, a Universidade da Patagônia, a de Neuquén, várias universidades argentinas públicas não têm exame de ingresso. Mas o problema vai muito mais além, porque a entrada na universidade não é o único empecilho para que o jovem não entre na universidade. Existe desarticulação do ensino médio, ensino superior e várias outras políticas públicas, ou inexistentes ou mal empregadas, para que aquele jovem de periferia, de baixa renda, possa ingressar na universidade. Mas voltando para o assunto de hoje, não sei se vocês acompanharam no Twitter que eles fizeram, esse programa fez essa publicação aqui, que foi uma enquete, na verdade, perguntando traemos um novo debate. Votar por sí ou por no, estrangeiros em la UNR. Essa enquete já terminou ontem, e acabou que o voto favorável foi, obviamente, o sim. Muita gente votou porque sim, os estudantes estrangeiros estejam aqui. Obviamente porque houve uma mobilização dos brasileiros também aqui na cidade para votar pelo sim. Mas depois, lendo os comentários, a gente acaba meio que se indignando com algumas questões, e não é em si com a população, mas sim com esse discurso que é transladado e replicado pela mídia, que obviamente isso não vem só da mídia, vem muito mais de cima, relacionado com os estudantes estrangeiros. A maior parte dos comentários relacionados a não aceitar estrangeiros na universidade falavam que os impostos são pagos por argentinos e deveriam ser invertidos em argentinos, ou que se caso o estrangeiro quisesse estudar aqui, que ele pagasse a universidade pública, ou outros comentários do tipo, obviamente tudo baseado na ignorância, e não me levem a mal, usem o significado correto de ignorância, que é justamente a falta de conhecimento sobre aquele assunto, falando que no nosso país a gente paga também pela universidade, ainda que seja pública. Enfim, vários comentários com respeito a isso. Outros comentários falavam de que o Estado brasileiro deveria arcar com as despesas dos estudantes brasileiros aqui, assim como todos os outros países que tivessem estudantes aqui. Eu não queria chegar num ponto em que eu tivesse que fazer um quadrinho falando sobre o que entra e o que sai da cooperação internacional que existe entre Brasil e Argentina, mas eu queria marcar alguns pontos aí bastante importantes. Tem que ressaltar também de que a xenofobia não é um processo vivido unicamente na Argentina, porque, por mais que a gente veja isso acontecendo na Argentina, isso também acontece no Brasil. Então é algo que a gente tem que trabalhar na nossa sociedade em si latino-americana. Mas enfim, eu separei alguns convênios e alguns dados bastante interessantes para a gente remarcar e fortalecer esse espírito de união entre os dois países e união latino-americana, porque eu acho que esse é o grande problema do nosso continente, e pode ser que seja uma visão muito ideológica minha, de que a América Latina ela se vê muito separada por cada um dos países e não como uma construção coletiva. Acho que a partir do momento que, principalmente os 13 países da América do Sul e, obviamente, toda a América Latina se ver como um continente de luta, um continente de trabalho e de construção coletiva,
o continente vai crescer e vai prosperar e não segregar, como é o que acontece agora. Mas enfim, obviamente que todo acordo que é assinado não é simplesmente um papel que é assinado, mas sim existe uma receita que está aí envolvida, porque justamente é cooperação mútua entre os dois países. Só para vocês terem ideia, existe um convênio de cooperação mútua em cultura assinado desde 99, um convênio de educação pelo aperfeiçoamento da educação superior e pós-graduações assinados em 2013. Em 2007, ou seja, esse ano, foi assinado um convênio de ciência e tecnologia para a cooperação entre os dois países. E se a gente quer entrar no mérito do dinheiro, só para vocês terem uma ideia, o comércio internacional entre os dois países giraram só de exportações do Brasil à Argentina foram 13 bilhões de dólares. E o Brasil importou da Argentina 9 bilhões de dólares. Colocando a Argentina aí como o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Por que eu trago esses dados aqui pra gente comentar? Porque muita gente nos comentários acabou falando de que a gente vem pra cá e de que a gente não paga imposto, de que não tá entrando receita no país. É complicado tu pegar só esse detalhezinho sobre o estudante estrangeiro que tá vindo estudar aqui. Porque na verdade, se tu for parar pra pensar, a relação que existe entre os dois países, existe uma cooperação muito importante, principalmente econômica, entre os dois países. Mas se a gente quer falar também sobre imigração, assim como aqui em Rosário hoje devem rondar aí uns 4 mil brasileiros morando na cidade de Rosário, o censo de 2010 mostrou que lá no meu querido estado de Santa Catarina moravam 3.600 argentinos. E por que eu também trago os números? Porque obviamente se essa pessoa mora lá, é muito provável que ela use os serviços de saúde, os serviços de educação, os serviços de segurança, e tudo isso também sai do Estado brasileiro. Mas ninguém está questionando, ou se está questionando deveria repensar, porque assim como existem argentinos morando no Brasil, vivendo lá, ajudando a construir uma realidade melhor para o nosso país, existem brasileiros morando aqui na Argentina, trabalhando e construindo para fazer um país melhor aqui também, porque essa é a realidade que a gente vive hoje. Infelizmente hoje a gente tem esse nacionalismo que acaba gerando um preconceito, que é a xenofobia, que é uma violência silenciosa, mas que isso afeta, obviamente, o desenvolvimento das comunidades e das relações, obviamente, entre os países. Como eu falei agora há pouco, eu acho que o grande problema da América Latina, nesse sentido, e talvez, volto a repetir, seja muito ideológico meu, é a gente só ver as coisas que acontecem dentro do nosso país e não se preocupar pela união regional que a gente deveria ter. Nós vivemos numa região, num continente riquíssimo, cheio de petróleo, de produção agrícola, produção pecuária, produção de minério, tecnologia, e a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe coordenar entre todos os países, e eu acho que esse é o grande problema. E também pelo fato de que a gente não entende a xenofobia como um processo de violência, até porque a gente só entende a violência como aquilo que deixa alguma marca, alguma ferida, e não naquele processo silencioso que é o que acontece na xenofobia. E enquanto a gente continuar relutando, tanto no Brasil como na Argentina, dizendo que esses processos de violência não existem, a gente simplesmente vai estar mascarando um problema social. Porque essa violência psicológica, a discriminação silenciada, ela simplesmente faz com que os processos dos migrantes entre os dois países se torne algo complexo, fazendo com que a vinculação desses povos, tanto dos migrantes como dos dois países em geral, se torne conflitiva. Enfim, acabou a bateria da câmera, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa nota que esse canal de televisão publicou, se vocês acham que isso é simplesmente mera casualidade que tem acontecido, ou se vocês acham que isso obviamente é um interesse muito mais de cima, de que se instale na sociedade um debate de que o problema da universidade hoje e da falta de recursos é justamente de ter muito estrangeiro na universidade e não de que o Estado não esteja presente gerando políticas públicas para que todos possam ter acesso. Comenta aqui embaixo se vocês já viram algum episódio de xenofobia aqui em Rosário ou em qualquer outro lugar. No Brasil também, obviamente, porque esse debate tem que ser dado no Brasil também, porque a xenofobia também está presente no Brasil. Me sigam nas redes sociais para acompanhar o que está acontecendo aqui em Rosário. Assistam os vídeos recomendados aqui para vocês e a gente vê no vídeo da semana que vem. Até mais!